Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Só um instante aqui. Deixa eu só fazer a configuração aqui para liberar no YouTube. Pronto. Então, estamos ao vivo também no YouTube. Pessoal do YouTube, tá? A gente liberou também o Zoom. O pessoal perguntou aqui o ID da reunião. É só clicar, ele já está livre, entendeu? O ID é o 72, é o final do link aí, tá? Então clicando no link ou, né? Na realidade é só clicar no link e já vem para o Zoom aqui, tá? O pessoal aqui no Zoom já temos aí o pessoal. Então sejam bem-vindos, tá? Estamos aqui na jornada do Workshop Nacional de Projetos de Combate a Incêndios. Eu sou o Márcio Ferreira, um especialista em projetos, né? E a gente tem essa missão de ajudar novos profissionais a entrarem de uma maneira com o pé direito na área de projetos, certo? Então é um prazer conhecê-los, é um prazer ajudar, certo? E no Zoom a gente consegue até abrir o microfone para quem tiver uma pergunta, quem quiser comentar, né, fazer o seu comentário de consideração importante, né, para o tema. Hoje nós vamos falar sobre projetos básicos inteligentes, é uma sequência de lives que a gente está fazendo, e hoje sobre sinalização de emergência, tá? Então esse conteúdo sai do e-book também, que a gente tem, que é como aprovar um projeto de combate a incêndios. E aí a gente vem também falando sobre dicas importantes, né, para abreviar o sucesso do profissional na área, certo? A gente tem 15 anos de experiência com esse tipo de trabalho, né? E também fazemos um movimento de desenvolvimento de normas, já ajudamos vários coronéis a implementarem alguma coisa nova, né, de contexto internacional nos seus decretos, nas suas instruções técnicas, tá? Hoje, atualmente, o estado do Pará é o estado que tem mais atualização em nível de contexto internacional, né, que conseguiu fazer um acordo de cooperação com um nível de relevância, né, e uma adoção de normas bem mais densa do que qualquer outro estado, certo? E aí, né, não, de 28 ITs, eles conseguiram já fazer 3 ITs dentro de um contexto internacional, né, que só isso daí atualiza uma norma em relação de 20 anos, né, do que temos hoje no Brasil, tá? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma coisa importante também que eu queira compartilhar logo aqui, de aviso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Esqueci de perguntar. Boa noite a todas as pessoas aí do YouTube, tá? Do Zoom aqui, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só aqui que eu consigo ter o feedback. Tá? Escreve no chat aí, por favor.
Beleza, obrigado. Nós já está até gravando. Ok. Deixa eu abrir aqui, né, meu conteúdo de sinalização de emergência, para a gente brincar um pouquinho com isso hoje. Último conteúdo, ok. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. A gente tá seguindo uma sequência. Aula passada a gente fez saídas de emergência. Então fiz conteúdo de objetivo da norma, certo? Que normalmente é um conteúdo raríssimo do Brasil, né? Tem pouquíssimas pessoas que falam sobre isso. Tem alunos meus que falam sobre isso hoje em TC6. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Ó. Tá? Aí já também faço a propaganda porque um dos detalhes importantes da área, né? O objetivo do workshop é trazer uma conscientização, trazer desenvolvimento para o Brasil na área de combate a incêndios. Então nós temos aqui, ó, alguns TCCs que a gente já ajudou, certo? E até hoje eu faço esse trabalho de ajudar e fazer o suporte de alunos que estão fazendo TCC e queiram fazer TCC na área de combate a incêndios com assuntos relevantes. Normalmente o TCC na área de incêndios é um assunto bem pobre, que nós temos apenas como fazer um projeto de combate a incêndio de uma edificação tipo tal, de uma edificação de um hospital, entendeu? Então é bem superficial os assuntos. Nós temos vários assuntos que precisam que colhem no Brasil, né? que são assuntos importantes, tipo, deixa eu mostrar aqui taxa de calor liberado versus quantidade de água, entendeu? Esse aqui foi o TCC da Pamela, certo? Taxa de calor liberado versus carga de incêndio. Então, são assuntos aí extremamente importantes para o Brasil, que a pessoa que faz um TCC desse, ela fica famosa também, porque não tem nada, e também é um assunto que vai ser importante para, como TCC, como pesquisa, né, científica, alguns corpos de bombeiros conseguem abrir a visão e adotar alguma coisa para a implementação do seu código, certo? Então, se você tem interesse, ainda está estudando, quer fazer um TCC de relevância para o Brasil, né, eu tenho muito interesse em ajudá-lo. É uma coorientação, eu sou o coorientador e também tem regras, né? Então não é só uma ajuda, tem regras, tem uma entrevista que eu faço junto com alguns critérios. Se a pessoa no meio do caminho não estiver cumprindo, né, eu deixo de orientar. Tá? Então é uma coisa séria, mas que faz toda a diferença aí para um TCC que é importante para o Brasil. Tá certo? Então o material que a gente tem aqui, né, apresentando o site também da gente. Esse aqui é o Márcio Ferreira, tá? Tem os artigos que estão aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A gente também faz os cursos, né? Então essa semana que vocês estão recebendo aí, ó, então é um treinamento mesmo, né? Que aí a gente
Não está completo, mas aí vão ser 30 minutos, né? Eu já gastei 11 aqui falando, mais 30 minutos, né? A gente vai ver sinalização de emergência. Então é um treinamento mesmo que a gente faz também, tá? Então vamos lá, na sequência. Sinalização de emergência. Como eu falei, é a sequência da primeira proteção, que é saída de emergência. Toda vez eu começo com a saída de emergência e após isso a sinalização de emergência. São as proteções aí talvez mais importantes que temos numa edificação. Se eu comprometo a minha saída de emergência, todo o meu projeto vai estar errado. Porque normalmente pela saída de emergência eu tenho estratégia para plano de emergência, para plano de onde coloco os equipamentos. Toda a estratégia da minha proteção envolve pessoas. Então o pessoal da brigada no local chave, como eu mostrei na aula passada, vão estar em locais que vão precisar de equipamentos, e esses equipamentos também, até a sinalização, vai ser fundamental dentro da estratégia da saída de emergência. Então, toda vez a gente começa com saída de emergência e depois demais proteções, tá? Nesse caso, nós estamos ensinando 4 proteções antes do workshop nacional, certo? Durante o workshop nacional, a gente vai falar sobre hidrantes. Então, o que é a sinalização de emergência, certo? Tem até muita polêmica dentro disso, porque até hoje nós temos a 13434, a NBR, que ela é a NBR sobre sinalização de emergência, e ela tem 10 critérios, estou chutando aqui, porque acho que é 15, de 10 a 15 critérios de qualidade para a placa ou o sinal atender a NBR 13434. Até hoje no Brasil, se você pegar um certificado de produção, que é diferente de certificado do produto, um certificado de um teste de um produto, você vai achar polêmica, porque só uma empresa tem isso hoje no Brasil, tá? Que é o que? Fotoluminescência. Ela tem que iluminar tantas microcandelas em tantas horas, 3.600 minutos, Então, critério de resistência ao fogo, critério de lavagem, critério de produto químico, critério de limpeza. Então, são vários critérios que normalmente a maioria das empresas, dos fabricantes brasileiros não atendem, tá? E aí aqui você tem já uma situação que só uma empresa no Brasil vai atender. Isso aqui, quem sabe, é porque a gente já está aí um bom tempo no trabalho, E aí a melhor empresa vem, manda e prova que atende, as outras dizem que atendem, mas na realidade não atendem. Então aí já deixo a lacuna para vocês pesquisarem e mostrando como a área de incêndios é carente, certo? Então temos aí quem atende a NBR 13434. E aí você vai pedir não um teste de laboratório, porque a empresa vai te mandar um teste de laboratório de uma placa. Mas a gente precisa de um teste de certificação de produto. Então, aí é uma OCP. Uma OCP é como se fosse o Inmetro. Não tem metro para placa, entendeu? Porque o Inmetro só vai fiscalizar hoje extintor dentro de uma portaria e fabricação de alguns produtos, como lâmpada de emergência, tá? Então é bem fraco mesmo. Já para placa, teria que ser uma OCP, um laboratório para certificar a produção da empresa, dentro desses critérios que a NBR vai pedir, tá? Um detalhe importante já para a gente ver como a área é carente. Nós vamos ter 3 tipos de sinalização, tá? 4 tipos de sinalização: sinalização de proibição, sinalização de alerta, sinalização de orientação e salvamento e sinalização de equipamento de combate a incêndio, tá? Então,
No projeto, né, na NBR 3434, nós vamos ter 3 partes. É o princípio do projeto, os símbolos e as formas e os requisitos do método de ensaio. Então, todos esses testes vão estar na parte 3. Parte 2 vamos ter as distâncias de cobertura dos sinais e também nós vamos ter as simbologias, certo? Aí já tem uma observação importante aqui. Ó. Na parte 1 e na parte 2 é a parte do dimensionamento. Parte 3 é de questão de qualidade. A exigência deste conjunto de itens, na minha opinião, torna um produto muito caro, sem viabilidade na comercialização. Aqui está errado. Então, uma série de situações mesmo que eu mesmo acho exagero na qualidade da placa. E por isso, 90% das empresas não atendem os padrões de qualidade exigidos. Tá? Nós teríamos que ter pelo menos 3. Uma resistência à lavagem, e aí se molhar a placa, né, não sair a tinta. A fotoluminescência, entendeu? E a fotoluminescência que a gente tem não precisa ser 2 dias de microcandelas. Então imagina aí uma placa que é... O que é a fotoluminescência? É diferente esqueci o nome da outra, né? Que a fotoluminescência, ela guarda energia e quando falta energia, ela está energizada, entendeu? Então ela guarda energia. Se tiver escuro o ambiente, ela não vai brilhar depois, porque ela não tinha energia, né, que estava sendo recebida, entendeu? O outro é a fluorescência, né? Então a fluorescência já é uma reação química que brilha no escuro, né? de vagalumes, por exemplo. Entendeu? Então é diferente. É a fotoluminescência. Ela vai guardar energia e vai emitir energia por um tempo, quando diminuir o nível de iluminação. Tá? Então essa placa ela vai ser eficiente em locais que tenha luz e de repente falte luz. Tá? A gente tem situações de túneis, de galerias de usina hidrelétrica, que já é escuro, entendeu? Aí só é aceso a luz quando a pessoa vai fazer a manutenção, de meia hora. Então essa meia hora ali não é suficiente para fazer com que essa placa emita radiação, entendeu? E nesse sentido, também não preciso que uma placa emita uma radiação mínima perceptível ao olho humano por 2 dias, por 1 dia. Né? Tem que ser ali pelo tempo para uma emergência, para evacuação da população. Certo? Então são os critérios que eu vejo que não tem muito sentido. Não é uma cópia de uma norma europeia com os padrões europeus que são bem exigentes. Certo? Então, torna uma placa que atenda, né? Então, uma placa que atenda uma placa em R$50, entendeu? Da empresa que atende todos os critérios. Então, vai se tornando caro, tá? Ok, então os tipos de placas. O dimensionamento é bem fácil, tá? É um dos dimensionamentos mais importantes e bem fáceis. E onde também a gente acha muito erro de projeto, tá? Então, que erro que a gente acha aqui? Vou falar de 2 erros. Primeira coisa, eu tenho sinalização de orientação e salvamento, tá? São as placas de rota de fuga. Aí eu tenho proibição, alerta e de equipamentos. Os equipamentos vão ficar em cima dos equipamentos, da proibição. Do lado do risco, né? Proibido produzir chama. Do lado de um tanque de líquido inflamável. Risco de alerta. Risco de material elétrico. Risco elétrico. Risco de
explosão, entendeu? Vai ficar do lado dos riscos. E do equipamento, né? Do lado em cima do equipamento. Erros de projeto. Normalmente 90% dos projetos que você vai ver isso aqui, ó, 315 por 158. Certo? Isso aqui é uma placa em milímetros e eu tenho 315 por 158. Não existe essa placa no tamanho comercial no mercado brasileiro, tá? O que você vai ter são esses tamanhos: 200 por 300, 300 por 150, tá? Olha só isso aqui: 315 por 158, não é 300 por 150, certo? Isso aqui é um tamanho menor. Eu não posso fazer uma medida menor do que tem no projeto, entendeu? Então, normalmente o vistoriante, quando ele pega isso daqui, ele vai cobrar um valor maior, tá? Então e além disso, nós temos aqui um tamanho que de cálculo, né, a pessoa está pegando aqui, ó, o 158 de 10 metros de distância do observador. 158, né, e aí ele dobrou, deu 315, tá? Nós temos aqui, ó, a distância das placas, a distância máxima é 15, a distância mínima é 15 por 15, de uma placa para outra. Então, o observador ele vai ficar no meio das placas, entendeu? A pior distância que ele vai estar, a pior situação, ele vai estar no meio entre as placas, certo? Então, ele vai estar a 7,5 no caso, tá? Fazendo assim, a gente tem aí um tamanho de 8, né? Uma distância de 8, daria o 126, entendeu? Isso aqui já é um tamanho fracionado, pessoal, porque é um número redondo. Ó. Se eu tenho 7,5, já vai me dar no tamanho padrão. E a maioria dos fabricantes já me dá esse cálculo feito na medida padrão do observador. Então, por exemplo, aqui, essa aqui, se eu não me engano, esse modelo aqui é da Sinart Lux, tá? Ó, esse aqui é o quadrado, não, esse aqui é o retângulo. 8 metros, ó, 150 por 200, viu? Ou 120 por 240, tá? Então esse aqui ou esse aqui está atendendo, tá? 7, aí 7 já é menor do que 7,5, aí eu já não consigo. Tá certo? Então nós temos aí simplesmente que seguir uma tabela do fabricante, porque o fabricante já tem um tamanho padrão e quanto vai ser a distância do observador, certo? Então eu vou atendendo conforme o que é comercializado no Brasil, não fazendo a conta com números fracionados e jogando depois para o meu cliente comprar. Ó, tem que comprar uma placa de 315 por 158. Não existe. Tá? Então, esse é o que mais acontece no Brasil. Então, alguns vistoriantes deixam isso passar. Aí ele pega, atende com a medida que normalmente o pessoal usa nas edificações, que é o 120 por 240 para o retangular e o 150 por 200 no quadrado, certo? De equipamentos, né, seria também da mesma forma, porque eu não tenho de 15 em 15 metros, eu vou ter um equipamento num local e aí eu tenho o tamanho da edificação, então o observador pode ficar em qualquer lugar de distância dentro da distância dessa placa, certo? Então essa é uma placa que eu tenho que fazer o cálculo, né, a de equipamento. Normalmente os vistoriantes também deixam, né, só os 150
por 200 ou 150 por 150, tá? Então muita coisa ainda não é feita no Brasil, certo? Então esse é um dos itens que normalmente não é cobrado de uma maneira correta. Outro item, deixa eu pegar aqui a IT aqui, deixa eu pegar. Tô de lente aí, até a vista demora para responder. Vamos pegar aqui da Bahia. Estava falando com um aluno essa semana. Bahia. T20. Tá. Então, até interessante. Vou contar uma história também dele. Ó. Então da mesma forma, é bem a réplica da 13434 da MBR. Aqui, na realidade, na 13434 são números e aqui são letras. Ó, outro erro também que acontece muito é usado a S1 como direita e a S2 como esquerda, tá? E essa semana teve um aluno que pegou, ele tinha um projeto que ele já tinha feito, ele estava me comentando, Márcio, o analista me reprovou falando que eu tinha que colocar S1 como direita e S2 como esquerda. Eu não, então fala para ele ler bem aqui, ó, que é a indicação do sentido esquerda ou direita de uma saída de emergência especialmente para ser fixada em colunas, tá? Então essa placa é um pouco menor, é um L igual a 1,5 da altura, não é o dobro, ela é um pouco mais curta, entendeu? E essa aqui já é esquerda, não é esquerda, essa aqui já é de parede normal, é o dobro do tamanho, tá? E um detalhe, eu já tive outro aluno que foi reprovado porque ele usou essa placa aqui, ó, entendeu? Porque, aí vamos lá, ó. Então o fabricante ele me dá um tamanho de 200 por 150, que é 1,5, não é o dobro do tamanho. É essa aqui, ó, 150 por 200, ela é 1,5, entendeu? Ela não é o dobro do tamanho. Aí ele botou essa placa, ó, Márcio, eu usei 150 por 200 e o analista me reprovou. Ele falou que eu não poderia usar porque o L tem que ser o dobro do H. Aí ele botou isso bem aqui, ó. Tá? A placa de orientação e salvamento tem que ser L e H. E H é o dobro, né? O L é o dobro do H. Olha só o que o analista fez. Reprovou um projeto por causa que ele não tinha visto. Ele tinha um argumento da norma, mas ele pegou, né, e não leu essa parte aqui. Que o L pode ser também. A placa de coluna, ela é mais estreita. Entendeu? E normalmente a gente vê muitos analistas confundindo S1 ou A13, né, A12 e A13. E a 13 é a normal de parede, que é o dobro da largura, é a altura. E o que a gente faz no projeto? A gente coloca ou de coluna ou de parede, mas com uma simbologia, E ou D.
porque né, na conferência isso daqui vai misturar tudo. Você vai ter que dar uma lista de material também para o cliente, tá? E aí é muito importante dar uma lista organizada, senão o cliente vai comprar a placa direita, né? Então vai confundir tudo, tá? Então esse aluno, né? É um detalhe importante também. Deixa eu compartilhar até para uma coisa importante para quem quer ser projetista. Pegar a norma da Bahia de novo, decreto da Bahia, 2015. Ele fechou um projeto de 2.400 metros quadrados com 12 pavimentos. Esses 12 pavimentos deu uma altura de 25 metros de altura, tá? A altura, conforme o decreto, essa altura para a classificação da edificação, ela vai até o último piso da edificação, tá? Do nível da saída até o último piso da edificação. Então deu 25 metros. Era um B2, que era hotéis, tá? E ele cobrou aí 5 mil reais no projeto, certo? Aí vieram as surpresas. Ainda bem que a gente conseguiu, como eu falo, né? No workshop nacional vocês vão ver que nos 3 dias, logo nos 3 primeiros dias, você precisa fazer um pré-projeto, tá? Nessas semanas aqui que a gente está fazendo, eu estou falando para você, toda vez que for fazer um orçamento, primeira coisa, você tem que ver que proteções vai ser exigido no projeto, entendeu? E ele, um aluno, ele pecou com isso daqui. Então ele pensou que só ia ter hidrantes. Aí deu 25 metros de altura. Olha o tanto de proteção que pegou. Acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação horizontal, compartimentação vertical. Aí tem as notas, né? 2 e 3. Pode ser substituído por detecção e chuveiros automáticos, tá? Só que já tem chuveiro também, então, e tem detecção. Até aqui está tudo bem. Ele nem precisa de compartimentação horizontal. Ele já vai ter os dois. Até não precisava ele colocar essa observação. Então tem muita coisa que uma pessoa faz e não é fiscalizada, né, na área de incêndios. Seguindo, compartimentação ele já tem. Ele teria que ter também controle de fumaça para isentar de compartimentação vertical. O que é compartimentação vertical? É a separação de cada pavimento. Todo pavimento tem que ser totalmente protegido sem ter nenhuma passagem para o próximo nível, né? A fumaça se propaga por um furo de 10 milímetros, entendeu? Então é 1 centímetro, a fumaça se propaga e você tem aí as chamas também, né? A fumaça é um ar muito quente e vai se propagar onde pegar, entendeu? Então se encontrar um material combustível, tá? E você enche uma sala vamos dizer, de 100 metros cúbicos em 5 minutos com a produção de uma fumaça numa carga de taxa de calor liberada de 200 megawatts, entendeu? Em 5 minutos você tem com 1 centímetro, né, de orifício, a fumaça vai encher a outra sala. Então a pessoa também morre, né, por toxicidade, tá? Beleza. Então, controle de fumaça já é um material aqui que ele não previa, né? Ele não preveu no orçamento dele, entendeu? E aí um gerenciamento de fumaça custa às vezes 100 mil reais, tá? Só de sistema de combate a incêndio. Surpresa para ele. O que mais? Controle de material de acabamento, saída de emergência, plano de emergência, outro que ele não preveu, entendeu?
Plano de emergência. Então é um plano de emergência escrito. Só isso daí já é R$ 5.000. Tá? Brigada de incêndio, normal. Iluminação de emergência, detecção de incêndio, alarme de incêndio. Tá? Tem a nota 6. Acionadores manuais devem ser instalados nas áreas de circulação. Normal. Sinalização de emergência e extintores, hidrantes e chuveiros. Tá? Chuveiro também ele não preveu. Certo? Um projeto de chuveiro, R$ 10.000. Certo? Detalhe da edificação. 2.400 metros quadrados é uma área pequena, mas ela é muito verticalizada. Com isso, o chute dele do valor foi justamente por causa disso, que ele pegou uma edificação pequena, mas ela era muito alta, pegou várias proteções por causa disso. Certo? Então, toda vez que fizer orçamento, olhe a classificação e as exigências dela. Aqui que você vai ter itens de valores para cobrar no teu projeto. Tá? Solução. A gente ainda está decifrando o mistério. Né? Isso aí foi essa semana, a gente pegou. Nesse cliente, eu mesmo tive que fazer um esquema para me ligar com ele, para o cliente dele, porque realmente até eu estava com pena do aluno, né? E a gente tem aqui a situação de um aumento de valor que ele tem que cobrar, não tem como ele fazer um orçamento, né? E até a aprovação com R$ 5.000. E também e aí vamos lá, né? A gente faz, aí tem o pré-projeto. No pré-projeto nós temos aí as definições além do orçamento, né? Então o orçamento já foi fechado. Pré-projeto fez o pré-projeto, você vai ter 3 dias aí para fazer esse pré-projeto. Com esse pré-projeto você tem informações para prever se vai ser bem problemático ou que vai aparecer durante a situação tanto de projeto quanto de instalação. Aqui, um prédio verticalizado desse já é um prédio existente, não é novo, a pessoa não está construindo, então tem várias limitações. Só o reservatório de sprinkler dá mais de 50 mil litros. 50 mil litros é 50 mil quilos. Ele não tem estrutura para isso. Entendeu? Ele não tem lugar para botar uma caixa d'água, né, um reservatório de 50 mil litros em lugar nenhum. Entendeu? Outra problemática. Certo? O que mais que nós definimos aqui? 2010, e aí entra a questão de leis e direito adquirido como fundamento de análise câmera-técnica, certo? O que eu quero falar com isso? Câmaras técnicas, elas permitem tolerância em situações que não é possível fazer um sistema, né, por causa da limitação da edificação. E aí é sugerido algumas coisas para compensar e validar um sistema que, né, não vai ser possível fazer a instalação. Em 2010, no COBEN, Congresso de Engenharia de Combate a Incêndios, houve um trabalho onde a gente, né, usou o F500, certo? E o F500 é um aditivo para a água que torna a água 20 vezes mais eficiente. Isso aí foi na Embraer, certo? Então, um trabalho junto com a EcoSafety aí que conseguiu, na época, fazer essa melhoria. Um sistema de sprinkler existente aumentou o risco. Antes era uma instalação normal, virou um armazenamento de aeronaves, não lembro direito, sei que subiu o nível, e todo o sistema de sprinkler não poderia ser utilizado, seria um investimento de R$ 1 milhão para fazer a troca de todo o sistema de sprinkler. Tá? O que foi feito? Apenas a complementação do sistema com o sistema do F500. E isso ficou regra, foi feito, né?
Essa regra, né, essa aprovação, a gente consegue utilizar como outra maneira paliativa dentro do histórico de soluções que houveram no Brasil, entendeu? Então é como se fosse um aspecto legal, tá? Não sei se vocês já viram como um juiz, né, e um advogado tratam algumas causas na corte. Normalmente é usado casos que já foi aprovado, é baseado no caso número tal do governo contra tal pessoa, né? É usado o direito adquirido do aspecto legal para a situação. Então são termos técnicos, né, que é envelopado para fazer a situação, mas vai para uma câmara técnica, certo? Dentro de tolerâncias e limitações da edificação. E a nossa saída aqui foi usar o F500 com menos sistema de reservatório, um reservatório menor, e também com um sistema de ativação precoce com um detector de fumaça, tá? Então é um trabalho que a gente está fazendo aí para fazer essa edificação, uma edificação pequena, mas muito verticalizada, com muitas exigências, ser aprovada. Muitas exigências não é viável, porque quanto maior a edificação, mais, né, riscos vamos ter para evacuação. Como eu falei na aula passada, 1 minuto por pavimento é o objetivo da norma da saída de emergência. Temos 11 pavimentos, 11 minutos para conseguir evacuar a população. Entendeu? Então, realmente, só a fumaça em 5 minutos enche um lugar, 100 metros cúbicos com um buraco de 1 centímetro. Então, realmente necessário. É o mínimo que a gente tem que cumprir. Certo, pessoal? 30 minutos a gente conseguimos aí estourar. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Rafael, existe em São Paulo exigência de dados do fabricante, logomarca, CNPJ e dados de características de fotoluminescência. Tá? A exigência é que tem o CNPJ e a informaçãozinha da... Deixa eu ver se tem aqui. Microcandelas, né? Acho que não vai ter aqui não. Eu já vi no manual do fabricante, né? Tipo da Everlux tem, né? A potência, as informações de microcandelas, certo? Quanto tempo ela ilumina, né? Com a mínima fotoluminescência. Tá, ninguém me perguntou, né? Ninguém tem mais pergunta. É isso, pessoal. Márcia, em relação quando o engenheiro faz a planta... Pera aí, rapidinho, deixa eu passar para cá porque eu já estou meio cego. Em relação ao exemplo, o que fazer em relação à reserva da água? Aí eu já falei, então nós estamos defendendo com uma medida paliativa com aumentando a eficiência da água, entendeu? O que apaga incêndio não é a quantidade de água, né? Mas sim a eficiência e a rapidez desse sistema. Então o F500 ele vai conseguir fazer essa compensação, entendeu? Em relação ao exemplo, já foi. Para fazer a análise rápida sobre o Distrito Federal,
Morei muito tempo fora daqui. Pode fazer uma análise rápida sobre o Distrito Federal? Qual, né? Temos aí mais de 30 ITs, né? São Paulo tem 40 já. Aí Distrito Federal tem que me falar o que você quer ouvir, tá? E tem que ser rápido porque a gente já está encerrando. Eu convido na outra aula, né? Que eu já até estourei esse tempo. Em relação a quando o engenheiro não faz a planta da área em DWG. Em relação quando o engenheiro não faz a planta da área em DWG, não ficou claro um MAI, né? MAI ou MEI, tá? Não sei se é processos simplificados que você está falando, entendeu? Que não precisa de fazer projeto, né? Para aprovação de projeto, Alexandre, em relação a exemplo aqui, tá? É câmara técnica, Alexandre, entendeu? Vai para uma câmara técnica. Em São Paulo, na verdade, tem a portaria que foi publicada fazendo essa exigência, Rafael. Isso aí. Nestor, Márcio, em relação ao orçamento que tinha dito, mesmo que temos que olhar antes de montar, o que as exigências, entendeu? Então, todo orçamento você tem que cumprir o que a classificação exige, né? Então você vai ter, nesse caso aqui apareceu mais, ele pensava que só era hidrante, então apareceu mais sprinkler, tá? Dependendo da situação, controle de fumaça, plano de emergência, entendeu? Então são proteções aí que, né? Só porque a gente não viu a tabelinha, a gente deixou o dinheiro na mesa, entendeu? Ok. Pelo que já passei pelo DF, basicamente você tem que aprovar o projeto de arquitetura do Corpo de Bombeiros para depois entrar com o processo de aprovação para o sistema. Vamos lá. Você tem um processo para aprovação do projeto primeiro, depois a vistoria, entendeu? Tá? Processo de análise de projetos, eles são feitos com até um rigor maior, porque é um bombeiro oficial que faz análise, ele tem um treinamento maior, certo? Ele entende um pouco mais, e ele necessariamente ele tem que saber todas as normas, dentro de toda a estrutura da norma, tá? O bombeiro que é vistoriante, ele vai fazer uma vistoria mais simples, ele tem que olhar o que tinha no projeto, ele não vai para reaprovar o projeto, tá? Apesar de que eu já vi bombeiros indo, né, depois que o cara estava com o projeto na mão, né, o bombeiro aprovou, o cara desaprovou o projeto, então tem de tudo no Brasil, certo? E aí tem também cobranças que o cara inventa na hora lá, né, só de bom senso. E como ninguém sabe, só a falta de argumento, né, perguntar baseado em que você está cobrando isso. Uma simples pergunta dessa faz o cara cair na real, entendeu? Então a gente tem acompanhado vários processos que só essa pergunta, baseado em que você está cobrando isso. Até no CREA, outro dia, fui fazer um RT, e aí voltou a correção, né? Aí fazer baseado em pontos. Aí que antigamente era 15 pontos de projeto de combate a incêndio. 15 pontos. Aí eu só meti a dúvida, mas baseado em que você, né? Eu deveria seguir isso, né? Pronto. Na seguida já foi aprovado, entendeu? Então, realmente, a falta de informação e o pessoal que já vem, né, sendo o rei da cocada preta nessa área, bem orgulhoso, acaba, né, sendo puxado o tapete e o cara cai na real, entendeu? É uma área realmente que acontece muito isso só por causa de informação. Informação é o diferencial da área. Quem tem informação, né, já consegue ter qualidade maior do que o outro profissional.
entendeu? Então realmente nós temos aí muito a melhorar e com pouco você melhora, tá? Em terra de cego quem tem olho é rei. Tranquilo, pessoal. Beleza, então vamos encerrando por aqui, tá? Agradeço a participação de todos. Terça e quinta, 8 horas da noite. Quinta-feira agora, próxima aula, né? Tá? A gente vai começar aí a entrar mais, né, na estratégia aí para ajudar quem quer viver de projeto, na área de combate a incêndios. Certo? Então, vamos lá que vai ser muito bom, né? Uma nova fase na vida e é uma das áreas da engenharia que não tem sofrido tanto com o coronavírus. Tá? Apesar de até ter cobrança do bombeiro, né, diminuída, e isso afeta mais, né, dos alunos que a gente tem ajudado, todos têm conseguido se manter na área. Tá? Beleza, pessoal. O Rafael ainda está perguntando aqui. Rapidinho, Rafael. Não, velho, não, se eu não me engano, não tem isso mais, entendeu? É um processo aí, vai o arquitetônico e o de incêndio, tá? E aí você faz a submissão dos dois, né? Então a análise é feita em conjunto, tá bom? Beleza. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até quinta-feira, então.